Eduardo Mendes, um empresário de sucesso no ramo imobiliário, vivia uma rotina mecânica e fria desde que a tragédia se abateu sobre sua família. Após a perda da esposa em complicações no parto, ele se refugiara no trabalho, acreditando que o provimento financeiro e uma equipe doméstica competente seriam suficientes para suprir a ausência materna de seus gêmeos, Miguel e Sofia. Naquela tarde, porém, o destino interveio através de uma reunião cancelada. Ao estacionar seu carro na garagem da luxuosa mansão, ele não buscava respostas, mas apenas um breve momento de descanso. O silêncio que encontrou ao cruzar a porta principal, no entanto, foi o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado em seu castelo de vidro. Caminhando com passos silenciosos pelos corredores de mármore, Eduardo estranhou a ausência das risadas e dos sons típicos de uma casa com bebês. Ao se aproximar da cozinha, um murmúrio doce, entrecortado por choros intermitentes, chamou sua atenção. O que ele viu ao entrar no recinto o deixou paralisado. Helena, sua empregada há 15 anos, estava exausta. Ela carregava Miguel em um braço enquanto Sofia estava amarrada às suas costas com um pano improvisado, um desligue rudimentar. Com a única mão livre, a senhora de cabelos grisalhos tentava limpar o balcão. Foi então que ele soltou um sussurro carregado de incredulidade, Helena interrompendo o esforço sobre-humano daquela mulher que deveria ser apenas a governanta, mas que agia como um anjo da guarda solitário. A senhora deu um salto, quase perdendo o equilíbrio devido ao peso extra que carregava. Seus olhos transpareciam um misto de culpa e exaustão física extrema. Eduardo, notando o tremor nas mãos da funcionária e o suor em sua testa, avançou rapidamente para evitar uma queda. Ele sentiu uma pontada de remorso ao ver que Sofia estava presa por um mãe improvisado, e Miguel, faminto, buscava conforto no ombro cansado da idosa. Com uma voz que tentava mascarar a confusão e a autoridade que sempre exercia, ele questionou, Senhor Eduardo. O senhor chegou cedo hoje. Eu estava apenas, gaguejou ela, tentando inutilmente ajeitar o avental e as crianças simultaneamente, enquanto o patrão exigia saber o paradeiro da babá profissional. Eduardo não esperou por explicações detalhadas naquele instante. O instinto de pai, adormecido pelo luto e pela ambição profissional, despertou bruscamente. Ele estendeu os braços com firmeza e disse, me deu Miguel pegando o menino e sentindo, pela primeira vez em semanas, o peso real de seu filho. Logo em seguida, ajudou Helena a desamarrar Sofia de suas costas. Com as duas crianças agora em seus próprios braços, o empresário pôde observar o estado deplorável daquela mulher leal, roupas desalinhadas, olheiras profundas e uma postura curvada pela dor nas costas. A cozinha, embora limpa, parecia um campo de batalha onde Helena lutava uma guerra que não era sua, mas que ela aceitara por puro amor. A tensão no ambiente era quase palpável enquanto os gêmeos se acalmavam no colo do pai. Eduardo, sentindo o calor dos filhos e o peso da negligência que ele mesmo havia cometido, fixou o olhar em Helena e exigiu a verdade que as paredes daquela casa escondiam. Helena, me conte a verdade. Onde está Valentina? E por quanto tempo você está cuidando dos meus filhos sozinha? A pergunta ecoou pelo teto alto da cozinha, revelando o abismo de desconhecimento em que ele vivia. Helena baixou a cabeça, as lágrimas começando a rolar por seu rosto marcado pelo tempo, hesitando entre a lealdade ao trabalho e a necessidade de expor a negligência que vinha ocorrendo em segredo. A resposta veio como um soco no estômago do empresário, desmoronando a imagem de ordem que ele acreditava manter em sua residência. Senhor Eduardo. Valentina, ela não vem trabalhar há mais de 2 semanas, confessou Helena com a voz embargada. 2 semanas de ausência da babá, e ele, o grande gestor de negócios, não havia notado que a pessoa paga para cuidar de seus bens mais preciosos simplesmente havia desaparecido. A revelação trouxe uma onda de choque. Como ele pôde ser tão cego? A estrutura de sua vida era mantida pelo sacrifício silencioso de uma senhora idosa que, além de limpar e cozinhar, tornará-se a única fonte de afeto e cuidado para Miguel e Sofia. Incrédulo, Eduardo tentou processar a escala daquela omissão. Ele olhou para Helena, que agora massageava as costas doloridas, e perguntou por que ela não o havia procurado no escritório ou ligado para relatar o abandono do posto pela babá. 2 semanas. E por que você não me disse nada? A resposta de Helena foi o que finalmente quebrou a armadura de gelo que envolvia o coração do empresário.
Com uma sinceridade que só quem ama verdadeiramente possui, ela explicou que sua intenção não era esconder um erro, mas sim proteger o pouco que restava da estabilidade emocional daquela família fragmentada após a morte da patroa, decidindo carregar o fardo sozinha para poupá-lo. Porque eu sabia que o senhor estava passando por um momento difícil, disse ela, as lágrimas agora fluindo livremente. E por quê? Porque eu amo essas crianças como se fossem minha própria família. Eu não podia deixá-las desamparadas. Essas palavras atingiram Eduardo com mais força do que qualquer prejuízo financeiro jamais poderia. Ele percebeu que, enquanto se afogava em planilhas e reuniões imobiliárias para garantir o futuro dos filhos, ele estava perdendo o presente deles e explorando, mesmo que involuntariamente, a única pessoa que realmente se importava com o bem-estar dos bebês. A dedicação de Helena ultrapassava qualquer contrato de trabalho, era um laço de sangue espiritual. O impacto emocional da descoberta transformou a atmosfera da mansão. Eduardo olhou para as mamadeiras preparadas com uma só mão, para o pano improvisado no chão e para o cansaço heróico de Helena. Ele sentiu uma vergonha profunda por sua negligência, mas também uma gratidão imensa por não ter perdido seus filhos para o descaso de estranhos. Naquele momento, ele compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nas propriedades que vendia, mas na lealdade inabalável daquela mulher que, por 15 anos, fora apenas uma figura de fundo e que agora se revelava o pilar central de sua vida. O empresário decidiu que as coisas mudariam drasticamente a partir daquele pôr do sol. A história de Eduardo e Helena, que começou como um flagrante de exaustão, terminou como uma lição de humanidade que tocaria milhões de corações. Ele não apenas contratou uma nova equipe de confiança, mas elevou Helena a uma posição de governanta sênior, garantindo que ela nunca mais tivesse que carregar o peso do mundo, ou de 2 bebês, sozinha. Eduardo aprendeu que a presença é o maior presente que um pai pode dar, e que heróis muitas vezes não usam capas, mas aventais gastos e cabelos grisalhos. A partir daquele dia, ele nunca mais chegou em casa apenas para dormir, ele chegava para viver, honrando o sacrifício daquela que amou seus filhos quando ele mesmo não sabia como fazê-lo. Eduardo Mendes sentiu o peso da atmosfera mudar naquela cozinha, que agora parecia pequena demais para a magnitude da revelação que se desenhava. Ele percebeu que a dedicação de Helena não era fruto de um contrato, mas de um amor incondicional que transbordava de uma alma ferida. Miguel e Sofia, finalmente adormecidos em seus berços, haviam deixado um rastro de silêncio que permitia a Eduardo enxergar a mulher à sua frente além do avental. Com um gesto de humildade, ele serviu 2 copos de água e sentou-se à mesa, nivelando seu olhar ao dela pela primeira vez em 15 anos. Helena, disse ele com uma voz que misturava autoridade e uma ternura recém-descoberta, precisamos conversar. Há coisas que eu preciso saber e você precisa me contar toda a verdade. A empregada assentiu, secando uma lágrima solitária com o canto da mão calejada pelo trabalho. Eduardo, o empresário que comandava centenas de funcionários, sentia-se agora um aprendiz diante da sabedoria silenciosa daquela senhora. Ele queria entender o que levava alguém a carregar um fardo tão pesado em segredo, sem reclamar ou pedir aumento. Com os dedos entrelaçados sobre a mesa, ele deu o primeiro passo para derrubar o muro que o cargo de patrão havia construído entre eles. Quero que você me conte tudo desde o início. Por que Valentina parou de vir? E por que você assumiu essa responsabilidade sozinha sem me avisar? A pergunta era direta, mas desprovida do tom acusatório de outrora. Helena respirou fundo, como se estivesse liberando o ar que segurava há semanas. Ela descreveu como a babá contratada, Valentina, começou a falhar logo nos primeiros dias, usando desculpas esfarrapadas que logo se transformaram em uma confissão de incapacidade. A revelação de que a profissional deixava os bebês chorando por horas enquanto se distraía ao telefone fez o sangue de Eduardo ferver. Depois, ela me confessou que não estava preparada para cuidar de gêmeos recém-nascidos. Disse que era mais difícil do que imaginava e que tinha conseguido outro emprego mais fácil, relatou Helena, expondo a negligência que ocorrerá sob o teto daquela mansão luxuosa enquanto o patrão estava ausente. A raiva de Eduardo competia com uma culpa esmagadora, ele se sentia o verdadeiro culpado por ter confiado a vida de seus filhos a uma estranha sem supervisão. Ao ouvir que Valentina simplesmente abandonara o posto após ser confrontada por Helena, ele questionou o motivo do silêncio da empregada. A resposta dela foi um golpe de realidade que desarmou qualquer lógica empresarial.
Senhor Eduardo, afirmou ela com uma firmeza que emanava de seu coração maternal, eu não podia deixar Miguel e Sofia desamparados. Eles são apenas bebês inocentes que precisam de cuidado e amor. Para ela, a segurança das crianças era uma prioridade absoluta, acima de protocolos ou hierarquias. Enquanto Helena falava, Eduardo notou um detalhe que antes passará despercebido em sua pressa cotidiana, o modo como ela mencionava os gêmeos. Não era o tom de uma funcionária zelosa, mas o de uma matriarca protegendo sua linhagem. Movido por uma intuição súbita, ele comentou que ela falava deles como se fossem seus próprios netos. Helena sorriu com uma tristeza profunda e completou o pensamento dele. Talvez, de certa forma, eu os veja assim. Naquele momento, o cordão dourado que ela trazia no pescoço brilhou sob a luz da cozinha, e ela o apertou instintivamente, como se buscasse proteção ou coragem naquela pequena joia. Curioso, Eduardo apontou para o pingente, perguntando se era uma lembrança de família. A reação de Helena foi imediata e defensiva, cobrindo o objeto com a palma da mão. É uma lembrança de família, respondeu ela de forma evasiva, uso há muitos anos. O empresário percebeu que havia camadas de mistério na vida daquela mulher que ele nunca se dera ao trabalho de investigar. Ela não era apenas a engrenagem que fazia a casa funcionar, era um ser humano com um passado, com dores e com segredos que começavam a emergir através daquela conversa franca e sem precedentes. Decidido a ir mais fundo, Eduardo fez uma pergunta pessoal que rompeu definitivamente o protocolo patrão-empregado. Ele queria saber se ela tinha uma família própria, filhos ou netos que sentiam sua falta. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de uma melancolia antiga. Helena olhou pela janela, observando o jardim onde Miguel e Sofia brincariam no futuro, e sua voz caiu para um sussurro quase inaudível. Tive uma filha, confessou ela, revelando que a distância entre elas não era física, mas sim um abismo construído por anos de mal-entendidos, orgulho e palavras que nunca puderam ser retiradas. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ouvir Helena descrever como o tempo transforma desentendimentos bobos em muros intransponíveis. Ela explicou que, ao cuidar de Miguel e Sofia, sentia como se estivesse recebendo uma segunda chance da vida, uma oportunidade de exercer o amor de avó que o destino lhe negara. Quando seguro aqueles bebês, Senhor Eduardo, por um momento eu posso imaginar como seria ter minha filha de volta, poder cuidar dos netos que nunca conheci, disse ela, permitindo que as lágrimas finalmente rolassem. Os gêmeos não eram apenas bebês para ela, eram a cura para uma ferida aberta há uma década. A confissão tocou Eduardo de uma forma que ele não esperava. Ele percebeu que Helena fora a alma daquela casa, oferecendo um suporte emocional que ele próprio, em seu luto, não conseguirá dar aos filhos. Gentilmente, ele perguntou o nome da filha que ela tanto ansiava reencontrar. Helena hesitou, tocando o cordão dourado uma última vez antes de pronunciar o nome que carregava como uma prece silenciosa, Beatriz. Beatriz Carvalho. O nome ecoou na mente de Eduardo como uma melodia familiar, algo que ele já ouvirá em algum lugar, mas que a memória insistia em manter fora de alcance. Ao saber que elas não se falavam há mais de 10 anos e que Helena não tinha ideia do paradeiro da filha, Eduardo sentiu uma urgência em retribuir tudo o que aquela mulher fizera por sua família. A conversa, que começara com a investigação de uma babá negligente, terminava com a descoberta de uma história de sacrifício e perda. Eduardo olhou para Helena não mais como uma empregada, mas como a guardiã de sua felicidade. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua missão seria descobrir o paradeiro de Beatriz, transformando a gratidão em uma ação que pudesse, finalmente, devolver a Helena a paz que ela tanto merecia. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Helena mencionou que sua filha sempre sonhara em ser médica pediatra. O nome Beatriz Carvalho ecoava em sua mente como uma frequência de rádio mal sintonizada, trazendo à tona fragmentos de memórias que ele ainda não conseguia conectar. Antes que pudesse aprofundar a conversa, o choro de Miguel quebrou o silêncio da cozinha. Instintivamente, a idosa tentou se levantar, mas o empresário, movido por uma nova consciência, colocou a mão em seu ombro para impedi-la. Não. Deixe-me ir. Você já fez mais do que suficiente por hoje. Na verdade, você fez mais do que suficiente por semanas, afirmou ele, assumindo o controle da situação enquanto observava o semblante exausto daquela mulher que agia como uma avó clandestina.
Enquanto caminhava em direção ao quarto dos gêmeos, Eduardo processava as revelações da noite. Helena não era apenas a peça eficiente que mantinha sua casa em ordem, ela era uma mãe que carregava o luto de uma separação viva e o desejo de uma redenção que agora projetava em Miguel e Sofia. Ao pegar o filho no colo, Eduardo olhou para o rosto inocente do bebê e sentiu uma conexão profunda que ia além da biologia. Ele percebeu que a segurança e o conforto de seus filhos haviam sido comprados com o sacrifício silencioso de Helena, que anulara sua própria dor para oferecer amor. O nome da médica pediatra continuava martelando em sua cabeça, uma peça de quebra-cabeça que parecia flutuar perigosamente perto da verdade. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma clareza que não sentia desde a morte de sua esposa. Pela primeira vez, dormira sabendo que não estava sozinho naquela jornada, mas ao descer para a cozinha, deparou-se com uma cena que o alarmou. Helena preparava o café com movimentos visivelmente lentos, apoiando a mão nas costas com uma expressão de dor contida. As marcas de exaustão em seu rosto eram cruéis sob a luz matinal. "Bom dia, Helena. Como você dormiu?", perguntou ele, analisando cada gesto da funcionária. Ela tentou sorrir, mas o tremor em suas mãos ao segurar a xícara de café era impossível de esconder de um olhar agora atento. A resposta de Helena tentou manter as aparências de normalidade, mas acabou revelando a extensão de sua dedicação. Ao mencionar que os pequenos acordaram apenas 2 vezes, ela entregou que passará a noite em vigília. Eduardo franziu a testa, pois não ouvirá nenhum ruído durante a madrugada através das paredes grossas da mansão. "Helena, você dormiu no quarto de hóspedes ontem à noite, certo?" "Não me diga que passou a noite toda no quarto das crianças", questionou ele, já antecipando a resposta que o silêncio constrangido dela confirmaria. A ideia de que uma senhora idosa passava as noites em claro para que ele pudesse descansar o atingiu como um soco. As lágrimas que Helena tentará conter finalmente transbordaram quando ela percebeu que não podia mais esconder seu cansaço. "Senhor Eduardo, eu não podia deixar eles chorando sozinhos. São apenas bebês. Eles precisam saber que alguém está ali, que alguém se importa", desabafou ela, com a voz embargada pela emoção e pela fadiga física. Eduardo sentiu uma mistura avassaladora de gratidão e vergonha. Ele percebeu que a negligência dele não fora apenas com os filhos, mas com a lealdade de Helena. Ela assumirá uma jornada de 24 horas por dia, sem folgas ou reconhecimento, transformando-se no único pilar de afeto daquela casa. Preocupado, Eduardo guiou Helena até uma cadeira, forçando-a a se sentar. Foi então que notou a gravidade da situação física da empregada. Suas mãos estavam inchadas e os punhos mostravam sinais claros de esforço repetitivo por carregar o peso dos bebês por tanto tempo. "Há quanto tempo suas mãos estão assim?", perguntou ele, tocando gentilmente as articulações dela. Helena, com a humildade que lhe era característica, tentou minimizar a dor, alegando que era apenas um cansaço passageiro. No entanto, o choro dos gêmeos no monitor de bebê interrompeu qualquer desculpa. Quando ela tentou se levantar novamente, Eduardo foi firme. "Eu vou. Você vai ficar aqui e descansar." Subindo as escadas, Eduardo sentia o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros de uma forma nova. Ao entrar no quarto, encontrou Miguel e Sofia inquietos, mas o que realmente o chocou foi o que viu no canto do cômodo. Havia um colchonete improvisado no chão, um travesseiro fino e um cobertor simples. Helena havia transformado o berçário em seu próprio dormitório para estar pronta a qualquer segundo. "Vocês estão procurando pela Helena, não é?", sussurrou ele para os bebês, percebendo que, para os filhos, aquela senhora era a figura central de segurança, enquanto ele fora apenas um espectador distante de suas próprias vidas. Sentado na cadeira de balanço que Helena trouxera para o quarto, Eduardo encontrou um pequeno caderno aberto sobre a mesa lateral. Curioso, ele leu as anotações feitas com a letra cuidadosa e trêmula da empregada. Eram registros de cada pequeno avanço dos bebês, o primeiro sorriso de Miguel, a preferência de Sofia por carinhos na testa, canções de ninar que funcionavam melhor. "Eles são anjos enviados por Deus. Cada dia com eles é um presente que eu não merecia, mas que agradeço de coração", dizia uma das passagens. Eduardo sentiu o peito arder. O amor dela era tão puro que ela se considerava afortunada por realizar um trabalho que estava, na verdade, drenando suas forças. Aquela leitura mudou tudo.
Eduardo compreendeu que Helena não estava apenas preenchendo um vazio, ela estava vivendo através daqueles bebês a maternidade que lhe fora roubada pelo tempo e pelo orgulho. O nome Beatriz Carvalho voltou a ecoar, e desta vez a conexão finalmente se fez em sua mente. Ele se lembrou de um cartão de visitas que sua esposa guardara, de uma médica que ela admirava muito. A possibilidade de que a filha de Helena fosse a mesma pediatra que sua falecida esposa mencionara como sendo um anjo trouxe uma nova urgência à sua missão. O destino estava tecendo uma teia complexa demais para ser mera coincidência. Eduardo desceu as escadas com uma determinação inabalável, carregando os 2 filhos e o caderno de anotações. Ele olhou para Helena, que ainda estava sentada na cozinha, e soube que não apenas regularizaria sua situação profissional, mas que faria o impossível para reunir aquela família despedaçada. Ele percebeu que Helena salvara seus filhos da solidão e, em troca, ele salvaria Helena do esquecimento e da saudade. A história que começara com um flagrante de cansaço estava prestes a se tornar um milagre de reconciliação, onde o patrão finalmente entenderia que a maior riqueza de sua casa não estava no cofre, mas no coração daquela senhora grisalha. Eduardo Mendes observava Helena na cozinha, tentando processar a profundidade do amor que ela dedicava a seus filhos. O empresário percebeu que a mulher à sua frente não era apenas uma funcionária, mas a alma que mantinha sua família unida no momento mais sombrio. Enquanto ele se perdia nesses pensamentos, notou que Helena olhava para o celular com uma expressão de choque absoluto, as mãos trêmulas quase deixando o aparelho cair. Helena, o que aconteceu? Perguntou ele, aproximando-se com os bebês ainda nos braços. A resposta veio em um sussurro carregado de uma emoção que parecia fundir décadas de dor e esperança em uma única frase. Senhor Eduardo. Eu acabei de receber uma mensagem, disse ela, com a voz falhando. Diante da confusão dele, ela explicou que o contato vinha de Beatriz, sua filha desaparecida, que finalmente a encontrara. A revelação de que Beatriz trabalhava como pediatra no Hospital São Gabriel e que havia cruzado com o nome de Eduardo nos prontuários médicos fez o mundo de Eduardo girar. O destino havia tecido uma teia impossível. A filha de sua empregada era a médica que salvara a vida de seus filhos durante o parto traumático. De Beatriz, minha filha. Ela me encontrou, repetiu ela, mergulhando o ambiente em um silêncio reverente. A mensagem de Beatriz era um apelo por perdão e um convite para um encontro que prometia revelar segredos guardados sob o peso do juramento médico. Eduardo sentiu um calafrio ao perceber a magnitude da coincidência, ou propósito, que unia aquelas 2 famílias. Deus do céu! Beatriz Carvalho. Ela é a pediatra que cuidou da minha esposa. Ela salvou meus filhos quando tudo deu errado no parto, murmurou ele, sentando-se pesadamente para não perder o equilíbrio. O fato de Helena estar agora salvando as mesmas crianças pela segunda vez, através de seu cuidado exaustivo, parecia um ciclo divino de gratidão e redenção. Determinados a enfrentar o passado, Eduardo e Helena partiram para o Hospital São Gabriel. O trajeto foi feito em um silêncio reflexivo, quebrado apenas pelos suspiros de nervosismo da senhora. Helena temia que as feridas do tempo fossem profundas demais para cicatrizar, mas Eduardo, agora agindo como um porto seguro, ofereceu-lhe o apoio necessário. Helena, sua filha te procurou. Depois de todos esses anos, ela deu o primeiro passo. Isso significa alguma coisa, confortou ele, enquanto estacionava o carro diante do prédio imponente onde sua vida havia mudado drasticamente anos antes. Ao entrarem no hall do hospital, a tensão de Helena era quase visível através de seus tremores. Eduardo segurou sua mão discretamente, um gesto de solidariedade entre 2 seres humanos que o destino unira de forma tão peculiar. Foi então que uma voz firme e profissional ecoou pelo corredor, chamando pelo nome de Eduardo. Eles se viraram para encontrar a doutora Beatriz Carvalho. Ela possuía o mesmo olhar expressivo de Helena, mas envolto em uma aura de autoridade médica. Doutora Beatriz, respondeu Eduardo, mas seus olhos estavam fixos no encontro iminente entre mãe e filha que estava prestes a explodir em emoção. O momento em que os olhos de Beatriz encontraram os de Helena pareceu paralisar o tempo. Anos de mágoas, palavras não ditas e um orgulho que as manteve afastadas desmoronaram em um instante de reconhecimento mútuo. A compostura profissional da médica ruiu, revelando à criança que ainda sentia falta do colo materno. Mãe, sussurrou Beatriz,
com a voz embargada, enquanto Helena, entregue às lágrimas, respondia com um carinho que o tempo não pudera apagar: minha filha. O abraço que se seguiu foi uma cura pública para uma ferida privada que sangrara por mais de uma década. Eduardo assistia a cena com uma emoção que raramente se permitia sentir. Ele viu Beatriz pedir perdão pela arrogância da juventude e Helena assumir seus próprios erros por tentar segurar os sonhos da filha por medo de perdê-la. Era um acerto de contas sagrado, testemunhado pelos corredores brancos e frios do hospital que agora se aqueciam com o calor humano. Mãe, eu sinto muito. Tantas palavras duras, tanto tempo perdido, soluçava a médica, enquanto Helena afagava seu rosto com as mãos calejadas pelo trabalho na casa de Eduardo. No entanto, a atmosfera mudou novamente quando Beatriz desviou o olhar para os bebês nos braços de Eduardo. Sua reação foi de uma reverência quase mística, aproximando-se de Miguel e Sofia como se estivesse diante de um milagre vivo. Meu Deus! Eles estão tão grandes, tão lindos! Exclamou ela, tocando suavemente as mãozinhas das crianças. Havia um brilho diferente em seus olhos, algo que sugeria que sua conexão com aqueles bebês ia muito além do dever profissional cumprido naquela noite fatídica na sala de cirurgia, despertando a curiosidade de Eduardo. Beatriz olhou para Eduardo e para sua mãe, respirando fundo antes de começar a falar sobre o que realmente acontecerá no hospital. Ela explicou que havia algo que nunca tivera coragem de revelar a Eduardo, algo sobre a conexão espiritual e biológica que sentirá com sua falecida esposa. Acho que todos nós merecemos finalmente saber toda a verdade, declarou Eduardo com determinação, sentindo que a peça final do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada. A verdade que Beatriz guardava prometia transformar a relação de todos eles para sempre, unindo-os por laços que transcendiam o emprego ou a medicina. A jornada de Eduardo, que começara com a descoberta de uma empregada exausta, estava prestes a atingir seu ápice em uma revelação familiar que mudaria sua percepção sobre a vida e a morte. Ele percebeu que Helena não amava Miguel e Sofia apenas como se fossem seus netos. Havia uma razão muito mais profunda, enraizada nos segredos daquela noite no hospital, que Beatriz estava finalmente pronta para compartilhar. O destino não apenas os unira para salvar as crianças, mas para salvar uns aos outros da solidão e do arrependimento, provando que o amor é a única força capaz de reconstruir pontes que pareciam destruídas para sempre. Eduardo Mendes sentiu o chão desaparecer sob seus pés enquanto observava Beatriz segurar Miguel. O modo como o bebê se aninhava no colo da médica, com uma confiança que nunca demonstrara estranhos, era o prelúdio de uma verdade que mudaria sua existência. Sofia também parecia hipnotizada pela presença de Beatriz, estendendo as mãos em um gesto de puro reconhecimento instintivo. Eduardo, movido por uma curiosidade que beirava a angústia, não pôde deixar de comentar sobre a conexão imediata. Eles gostam de você, observou ele, sentindo que havia algo no ar que transcendia a competência profissional de uma pediatra. O olhar que Beatriz trocou com Helena naquele instante foi o sinal final de que o tempo dos segredos havia terminado. Beatriz guiou o grupo para uma sala de consulta reservada, um refúgio de silêncio dentro da agitação do hospital. O empresário sentiu o estômago se contrair, prevendo que a história de sua vida estava prestes a ser reescrita. Uma vez acomodados, a médica respirou fundo e mergulhou nas memórias daquela noite crítica em que Isabel, a esposa de Eduardo, dera entrada no hospital. Ela revelou que a situação era muito mais grave do que ele jamais soubera e que a sobrevivência dos gêmeos não fora apenas um milagre médico. Eduardo, há coisas sobre aquela noite que vocês precisam saber. Coisas que eu guardei em segredo porque pensei que seria melhor assim, confessou ela, preparando o terreno para a revelação avassaladora. A confusão de Eduardo atingiu o ápice quando Beatriz mencionou que a salvação dos bebês estava ligada à presença da mãe de Isabel na sala de cirurgia. Ele imediatamente contestou, lembrando que os pais de sua falecida esposa haviam morrido anos antes. Foi então que Beatriz, com uma suavidade que cortava como uma lâmina, corrigiu sua percepção sobre quem era a verdadeira família de Isabel. Não, Eduardo. Estou falando da mãe de seus filhos, Helena, declarou ela. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia palpável, enquanto Eduardo alternava o olhar entre a médica e a empregada que ele conhecia há 15 anos, tentando entender como Helena poderia ser a mãe de sua esposa. As lágrimas de Helena,
que antes pareciam ser de exaustão, agora se revelavam como o desaguar de décadas de um amor clandestino e sofrido. Com a voz trêmula, ela começou a desfazer a teia de mentiras e omissões, revelando que Isabel fora sua filha adotiva desde os 2 anos de idade, após um trágico acidente com os pais biológicos. A adoção, feita de forma informal e baseada no afeto puro, fora o segredo mais bem guardado daquela casa. Eduardo, sua esposa, Isabel, era minha filha adotiva, admitiu Helena, expondo a ferida de uma separação que o orgulho e o medo haviam tornado permanente, até que o destino forçasse o reencontro. A explicação continuou, pintando um quadro de desentendimentos familiares que Eduardo nunca imaginara. Helena confessou que seu medo de perder Isabel, assim como perderá o contato com Beatriz anteriormente, a levará a ser excessivamente controladora. Isabel, em busca de sua própria identidade e carreira, rompera os laços, mudando de sobrenome e jurando nunca mais voltar. No entanto, o vínculo invisível do sangue emocional nunca se partirá. Beatriz revelou que Isabel mantivera o nome de Helena como contato de emergência em todos os seus registros hospitalares. Era como se, mesmo com toda a mágoa, uma parte dela ainda esperasse uma reconciliação, explicou a médica. Eduardo olhou para Miguel e Sofia, sentindo o impacto de saber que Helena não era apenas uma funcionária dedicada, mas a avó biológica de seus filhos. O sacrifício das últimas semanas, o fato de ela dormir no colchonete no chão e carregar os bebês até a exaustão, agora fazia todo o sentido do mundo. Ela estava protegendo sua própria linhagem, sua única conexão viva com a filha que perderá. Vocês são os avós dos meus filhos, disse ele, com a voz carregada de uma compreensão dolorosa. Helena, você não estava apenas cuidando das crianças do seu patrão, você estava cuidando dos seus próprios netos. O choro que se seguiu na pequena sala foi um batismo de verdade, limpando anos de ressentimentos e segredos. Miguel e Sofia, em sintonia com a carga emocional, emitiam sons de contentamento, como se celebrassem o fato de que as peças de seu mundo finalmente se encaixavam. Eduardo, porém, ainda lutava com a dor do tempo perdido. Ele questionou por que elas não revelaram a verdade quando Isabel ainda estava viva ou durante a gravidez, lamentando os momentos que poderiam ter sido vividos em família. Vocês perderam os últimos meses de vida dela por causa do orgulho? Perguntou ele, sentindo a pontada de uma oportunidade desperdiçada. Beatriz explicou que Isabel fizera a mãe prometer que o segredo jamais seria revelado, carregando a mágoa até o fim. No entanto, a verdade era ainda mais profunda. Isabel, em seus últimos momentos de consciência, tentará consertar as coisas. Beatriz revelou que, 2 semanas antes do parto, a irmã a procurara desesperada, sentindo que algo poderia dar errado. Ela queria o contato de Helena Carvalho, a mulher que a criará. Isabel estava procurando por Helena, perguntou Eduardo, sentindo o coração disparar com a ideia de que sua esposa também desejara aquele reencontro antes de partir. Beatriz assentiu, com lágrimas frescas nos olhos, confirmando que a vontade de reconciliação era mútua, embora o tempo tenha sido cruel. A revelação de que Isabel buscava a mãe nos momentos finais trouxe um consolo amargo a Helena, que agora entendia que não fora totalmente esquecida ou odiada. Eduardo percebeu que a presença de Helena em sua casa todos esses anos não fora um acaso, mas um plano do destino para que ela pudesse, no fim das contas, criar os filhos da mulher que ela tanto amou. A hierarquia de patrão e empregado evaporou-se completamente, dando lugar a uma nova estrutura familiar baseada na verdade e no perdão. A história de Eduardo e Helena, que começara com um flagrante de cansaço, terminava com a construção de um novo lar. Eduardo sabia que nunca mais veria Helena da mesma forma, ela era o pilar de sua família, a guardiã de um legado que Isabel deixará para trás. Ele decidiu que, a partir daquele dia, Beatriz e Helena ocupariam seus lugares de direito na vida de Miguel e Sofia. O empresário compreendeu que a maior riqueza que possuía não era sua mansão, mas o amor incondicional daquelas 2 mulheres que, apesar de todas as falhas humanas, haviam salvado seus filhos 2 vezes, uma no nascimento e outra no cotidiano silencioso do cuidado. Eduardo Mendes sentiu o impacto daquelas palavras como se o próprio ar da sala houvesse se tornado mais denso. A revelação de que Isabel, sua falecida esposa, havia buscado o perdão de Helena antes de partir, mudou completamente a narrativa de dor que ele carregava.
Beatriz explicou que a irmã percebera, tarde demais, que o controle excessivo da mãe fora apenas um reflexo do medo de perder quem a amava. Helena, soluçando e com o rosto escondido pelas mãos, parecia finalmente libertar-se de uma década de culpa. Isabel nunca te esqueceu, mãe, afirmou a médica, entregando a Helena o consolo que ela acreditava ter perdido para sempre no dia do enterro da filha. A profundidade do planejamento de Isabel começou a se revelar através dos nomes dos bebês. Eduardo, que sempre pensara ter escolhido os nomes em conjunto com a esposa por pura estética, descobriu que cada sílaba carregava uma homenagem ancestral. Miguel fora batizado em memória do pai de Helena, o avô que a linhagem nunca conheceu fisicamente. Já Sofia era o segundo nome de Beatriz, uma prova de que Isabel, mesmo à distância, acompanhará a carreira da irmã com um orgulho silencioso e profundo. Sofia é meu segundo nome. Isabel sabia disso, sussurrou Beatriz, enquanto Sofia, em seu colo, parecia reconhecer a própria essência naquele abraço. Ao entender que seus filhos carregavam os nomes de suas avós e tias, Eduardo olhou para os gêmeos com uma reverência renovada. Ele percebeu que a conexão inexplicável entre Helena e as crianças não era apenas fruto de convivência, mas um chamado do sangue. Miguel olhou para a idosa e emitiu um som que soou como um reconhecimento ancestral, enquanto Sofia agarrava o cordão dourado de Beatriz. Eles reconhecem vocês, murmurou Eduardo, maravilhado com a inteligência emocional dos pequenos. Ele compreendeu que a casa nunca estivera vazia, a alma de Isabel sempre estivera lá, através da presença constante e protetora de Helena. O momento em que Eduardo entregou Miguel definitivamente aos braços de Helena foi um ato de transferência de autoridade e amor. O bebê se acomodou contra o peito da avó como se tivesse encontrado seu porto seguro original. Helena, agora livre do título de empregada, pôde finalmente exercer seu papel de matriarca. Miguel. Meu netinho lindo. Vovó Helena sempre esteve aqui, sempre esteve cuidando de você, sussurrou ela. Eduardo notou que o cordão dourado de Helena era idêntico ao que Isabel jamais tirava do pescoço, um par de joias que servia como uma ponte invisível entre o mundo dos vivos e o das memórias. O silêncio que se seguiu não era mais de tensão, mas de cura. Contudo, Beatriz ainda guardava o segredo mais vital daquela noite fatídica no hospital. Ela revelou que, ao contrário do que os médicos haviam dito a Eduardo na época, Isabel estivera consciente por alguns minutos antes da cirurgia de emergência. Naquele breve intervalo de tempo, ela pediu para ver Helena. Conversaram. Repetiu Eduardo, incrédulo diante da ideia de que um adeus final ocorrerá sem seu conhecimento. Beatriz confirmou que aquele fora o momento da reconciliação definitiva, longe dos olhos do mundo e sob a luz fria do centro cirúrgico. Helena reviveu o diálogo emocionante, contando como Isabel segurara sua mão e pedirá perdão pela teimosia e pelo tempo desperdiçado. Naquele momento, a filha fizera a mãe prometer algo que definiria os anos seguintes, cuidar dos bebês como se fossem dela, dando-lhes o amor que a própria Isabel tivera dificuldade em aceitar devido ao orgulho. Mãe, se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar dos meus filhos como cuidou de mim, relatou Helena, com a voz embargada. Essa promessa era o combustível que a fizera suportar as noites em claro no colchonete e o peso dos gêmeos em suas costas exaustas. Eduardo finalmente compreendeu que o sacrifício de Helena não era uma obrigação profissional levada ao extremo, mas o cumprimento de um pacto sagrado. Quando a babá Valentina abandonar o posto, Helena não vira aquilo como um problema doméstico, mas como a oportunidade de honrar o último pedido da filha. E você prometeu? Perguntou Eduardo, embora a resposta estivesse escrita em cada marca de cansaço no rosto daquela mulher. A dedicação de Helena fora a forma que ela encontrou de manter Isabel viva em cada banho, em cada mamadeira e em cada canção de ninar entoada na penumbra do quarto. Para selar aquele encontro, Beatriz retirou uma pequena caixa do bolso de seu jaleco. Era um presente que Isabel deixará sob sua guarda para ser entregue a Helena no momento certo. Ao abrir a caixa, a idosa encontrou um bracelete dourado com as iniciais MS, um símbolo físico da união entre as gerações. Isabel mandou fazer isso alguns dias antes do parto, explicou Beatriz, mostrando que a irmã já previa que o destino cuidaria de reuni-las através daquelas crianças. O brilho do ouro contra a pele de Helena parecia iluminar toda a sala, selando o fim de uma era de segredos.
Helena, contudo, ainda sentia a insegurança de sua posição social. Ela olhou para Eduardo e ofereceu-se para deixar a casa, temendo que a revelação de ser sua sogra tornasse a convivência estranha ou insuportável para um homem de sua posição. Eu entendo. Se você quiser que eu saia da sua casa agora que sabe a verdade. Eu entendo se for estranho demais ter a sogra como empregada, disse ela com humildade. Eduardo, porém, já não via a mulher que limpava seus móveis, mas a heroína que salvara sua família da desintegração emocional após a tragédia. A resposta de Eduardo foi o ponto final em sua antiga vida de patrão distante e o início de uma nova família estendida. Ele segurou as mãos de Helena com firmeza, garantindo que o lugar dela na mansão Mendes nunca mais seria o de uma funcionária, mas o de honra. Helena, você nunca foi apenas minha empregada. E agora que sei a verdade, você nunca será tratada como tal novamente. Você é a avó dos meus filhos e eles precisam de você. Nós todos precisamos de você, declarou ele. Naquele hospital, onde a vida começara e terminara para Isabel, uma nova estrutura familiar nascia, fundamentada na verdade, na redenção e no amor incondicional. Miguel escolheu exatamente aquele instante para emitir um riso cristalino, um som que pareceu selar o destino daquela família com uma bênção de alegria pura. Sofia, percebendo a mudança na energia do ambiente, bateu suas palminhas suaves, unindo-se à celebração silenciosa dos adultos. Eduardo observava a cena com o coração transbordando, as duas mulheres que Isabel mais amara estavam ali, segurando os frutos daquele amor que a morte não fora capaz de apagar. Acho que eles concordam, disse Beatriz, rindo entre as lágrimas que ainda insistiam em cair. Eduardo compreendeu que, apesar de toda a dor e das perdas irreparáveis, o último desejo de sua esposa estava sendo finalmente realizado, sua família estava unida pelo laço inquebrável do amor incondicional. Uma semana se passou desde as revelações que derrubaram os muros de silêncio na mansão Mendes. Eduardo, antes um homem cuja mente era um labirinto de números e estratégias imobiliárias, agora mal conseguia focar em seus documentos. Sua prioridade havia mudado drasticamente, movida por uma determinação nova de transformar aquela estrutura de luxo em um verdadeiro lar. Pegando o telefone com uma urgência que não era para fechar negócios, ele ligou para seu motorista de confiança. Roberto, preciso que você cancele todas as minhas reuniões desta semana. Tenho assuntos familiares mais importantes para resolver, ordenou, sentindo um alívio imediato ao priorizar o que realmente pulsava dentro de sua casa. Ao cruzar a porta de entrada naquela tarde, Eduardo foi recebido por uma cena que jamais imaginara ver em sua sala de estar. Helena estava sentada confortavelmente no sofá, com Miguel aninhado em seu colo enquanto entoava uma doce cantiga de ninar. Beatriz, que fizera questão de se afastar do hospital para vivenciar aquela redescoberta familiar, estava no chão com Sofia, fazendo caretas que arrancavam gargalhadas da sobrinha. Como estão meus filhos e suas avós? Perguntou Eduardo, sentindo o peito aquecer ao pronunciar a palavra avós de forma tão natural e legítima. A barreira entre patrão e empregada havia se dissolvido, dando lugar a uma cumplicidade de sangue e alma. Helena olhou para ele com um sorriso que irradiava uma paz profunda, algo que os anos de serviço nunca permitiram que ela demonstrasse plenamente. Ela relatou que Miguel dormira a noite toda, um sinal claro de que o bebê sentia a segurança de estar nos braços de quem o amava como extensão de si mesma. Acho que ele finalmente se sente seguro, sabendo que a vovó está aqui para sempre, comentou ela, enquanto Beatriz levantava Sofia no ar, elogiando os reflexos da pequena. Eduardo sentou-se ao lado delas, notando a transformação. Helena não carregava mais o peso do mundo sozinha, e Beatriz descobrira que ser humana e afetiva era tão vital quanto sua brilhante carreira médica. Eduardo sabia que o reconhecimento verbal não era suficiente, ele precisava de ações concretas para validar o novo lugar de Helena naquela família. Com suavidade, ele anunciou mudanças estruturais na mansão que simbolizavam o fim da era de servidão. Primeiro, você não vai mais dormir no quarto de hóspedes. Mandei reformar o quarto principal do segundo andar. Você não é mais minha empregada, Helena. Você é a avó dos meus filhos e está em sua casa tanto quanto é minha, declarou ele. Helena regalou os olhos, emocionada e hesitante diante de tanta generosidade, mas Eduardo foi firme ao impedir qualquer recusa, reafirmando que a dignidade dela era agora a base de sua própria paz.
A convicção de Eduardo se estendeu para a segurança financeira e o bem-estar de longo prazo daquela que salvara seus filhos da solidão. Ele retirou documentos de sua pasta, revelando a criação de um fundo fiduciário que garantiria que Helena nunca mais precisasse se preocupar com o amanhã. Helena, eu quero que você seja oficialmente a cuidadora principal de Miguel e Sofia, não como empregada, mas como avó. Vou garantir sua segurança financeira para o resto da vida, explicou ele. Diante dos protestos dela, que afirmava precisar apenas de amor e proximidade, ele sorriu, reiterando que era sua vez de cuidar de quem tanto se sacrificará em silêncio por todos eles. Beatriz, inspirada pela atitude de Eduardo, também propôs uma mudança em sua vida profissional para se dedicar mais ao novo papel de tia e guardiã. Ela sugeriu reduzir sua carga horária no hospital para acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças, unindo seu olhar técnico de pediatra ao afeto que agora transbordava. Posso acompanhar o desenvolvimento deles de perto e, como tia, posso simplesmente amá-los, disse ela, beijando a testa de Sofia. Eduardo sentiu uma onda de gratidão. A casa que antes era um túmulo de memórias tristes estava se tornando um santuário de vida e cuidado compartilhado por 3 gerações. Helena, levantando-se com Miguel no colo, confessou que, embora sempre tivesse cuidado daquela residência como se fosse sua, o peso da distância profissional sempre fora uma sombra. Agora, pela primeira vez, ela se sentia verdadeiramente parte do alicerce daquela família. Durante todos esses anos, eu cuidei desta casa. Mas sempre mantendo uma distância respeitosa. Agora, pela primeira vez, sinto que posso realmente fazer parte dela, afirmou com a voz embargada. Movido por uma inspiração súbita, Eduardo subiu as escadas e retornou com uma caixa de madeira antiga, guardada como um tesouro sagrado desde a partida de Isabel. Sentando-se com elas, ele abriu a caixa e revelou fotografias e cartas que Isabel guardara com zelo. Retirou uma foto tirada dias antes do parto, onde a esposa aparecia radiante, segurando uma moldura com imagens de Helena e Beatriz. Eduardo revelou que Isabel falava delas constantemente e que seu maior desejo era que os filhos soubessem quem eram suas avós, apesar do orgulho que a impedira de agir. Ela realmente me amava, soluçou Helena ao ver a prova física de que nunca fora esquecida pela filha. O empresário então entregou a carta final, escrita por Isabel mas nunca enviada, um pedido póstumo de reconciliação. Com as mãos trêmulas, Helena começou a ler as palavras da filha em voz alta para que Beatriz e Eduardo também pudessem ouvir. A carta falava sobre o arrependimento por ter deixado o orgulho criar feridas tão profundas e sobre a percepção de que a vida era curta demais para ressentimentos. Querida mãe Helena e querida irmã Beatriz. Percebo que a vida é muito curta para desperdiçarmos com brigas, dizia o texto. Naquele momento, o ciclo de perdão se completou, o passado fora finalmente redimido, e Miguel e Sofia, os anjos que uniram todos eles, dormiam tranquilos, herdeiros de uma história que começou em dor, mas que florescia em uma verdade libertadora. As palavras de Isabel na carta póstuma ecoaram pela sala como um abraço invisível, curando as feridas que o tempo e o silêncio haviam aprofundado. Ela reconhecia que sua teimosia era o reflexo da força que aprenderá com Helena, e que sua determinação vinha do exemplo de Beatriz. Isabel pedia que as duas se perdoassem, pois o amor que as unia era infinitamente maior que qualquer desentendimento passado. Se algo acontecer comigo, por favor, cuidem uma da outra, cuidem dos meus bebês e se perdoem por todos os erros que cometemos, leu Helena, sentindo que a voz da filha finalmente a libertava do peso da culpa. O silêncio que se seguiu à leitura foi preenchido pela calma de Miguel e Sofia, que pareciam reverenciar as palavras da mãe que nunca conheceriam fisicamente. Beatriz, emocionada, percebeu que a irmã sempre soube que o destino acabaria por unir os 3 em torno do berço das crianças. Eduardo, movido por uma curiosidade respeitosa, retirou o último item da caixa, um álbum de fotos que revelava um planejamento minucioso. Isabel criará uma árvore genealógica onde vovó Helena e tia Beatriz já tinham seus lugares reservados, com notas sobre o que cada uma deveria ensinar aos pequenos sobre força e determinação. Eduardo apontou para uma anotação específica que definia a missão daquela nova família. Miguel precisa conhecer a força e dedicação da vovó Helena. Sofia precisa conhecer a inteligência e determinação da tia Beatriz. O empresário sentiu que, ao unir aquelas mulheres, estava apenas executando o plano mestre de Isabel.
Helena, com os olhos brilhando de gratidão, reconheceu que o genro estava honrando a memória de sua filha de uma forma nobre. Nós todos estamos honrando ela, respondeu Eduardo, reafirmando que a união deles não era um acaso, mas um propósito selado pelo amor de Isabel. Com um gesto simbólico, Eduardo ergueu Miguel no ar, apresentando-o à sua nova realidade. Ele prometeu aos filhos que eles teriam a família mais incrível do mundo, cercados por um pai amoroso, uma avó sacrificada e uma tia brilhante. Os bebês reagiram com balbucios alegres, como se festejassem a oficialização daquela união. Para manter a chama da memória acesa, Eduardo propôs que a primeira segunda-feira de cada mês fosse o Dia da Isabel, um momento dedicado a contar histórias e mostrar fotos da mulher que, mesmo partindo, conseguirá reunir todos em um lar verdadeiro. 6 meses se passaram e a transformação da mansão era absoluta. O ambiente, antes marcado por uma frieza aristocrática, agora transbordava vida e afeto. Helena vivia em seu novo refúgio no segundo andar, e Beatriz tornará-se presença constante, dividindo seu tempo entre a pediatria e o papel de tia dedicada. No entanto, o destino ainda guardava um último segredo. Enquanto organizava o sótão, Eduardo encontrou uma pequena caixa de segurança escondida, contendo um envelope lacrado com uma instrução clara: abram juntos quando os bebês completarem seus primeiros 6 meses de vida. Com todo o meu amor eterno, Isabel. Eduardo desceu as escadas com o coração aos saltos, convocando Helena e Beatriz para a sala. O momento da revelação final chegará, coincidindo quase perfeitamente com a data estipulada por Isabel. Elas o olharam com uma mistura de ansiedade e esperança, compreendendo que estavam prestes a ouvir a última mensagem da mulher que mudará o curso de suas vidas. Vocês precisam ver isso. É de Isabel. E ela pediu para abrirmos juntos, disse ele, com a voz embargada pela antecipação do que aquelas folhas escritas à mão poderiam revelar sobre o futuro daquela família extraordinária. Eduardo continuou a leitura, sua voz vacilando diante da doçura das palavras de Isabel. Na carta, ela descrevia Eduardo como o homem mais íntegro que conhecera, agradecendo-lhe pela sabedoria de acolher a família. Para Helena, ela reservou as palavras mais profundas, chamando-a de mãe do coração e pedindo perdão pelo tempo desperdiçado com a teimosia. Mãe Helena, minha querida mãe do coração, você me deu tudo que uma filha pode sonhar. Me ensinou a ser forte, a amar sem condições, leu Eduardo, enquanto Helena soluçava, sentindo as mãozinhas de Miguel tocarem seu rosto para enxugar suas lágrimas, como se o bebê compreendesse a redenção que ocorria ali. A mensagem para Beatriz não foi menos emocionante, celebrando sua inteligência e compaixão como médica e tia. O momento de maior choque, porém, foi quando Isabel revelou que, em seus últimos instantes de consciência, viu os 3 juntos na sala de cirurgia. Eduardo parou a leitura, incrédulo, questionando se aquilo fora real. Helena e Beatriz confirmaram que, quebrando todos os protocolos hospitalares, estiveram lá. Beatriz me levou para dentro da sala quando Isabel pediu. Ela sabia que Isabel precisava da mãe dela naquele momento, explicou Helena, revelando que a união física dos 3 já havia sido abençoada por Isabel antes de seu último suspiro. Isabel escreveu que sentirá uma paz profunda ao ver aquela trindade de amor ao seu redor, sabendo que seus filhos jamais estariam desamparados. Para materializar essa união, a carta apontava para um embrulho de papel de seda que continha 2 pequenas chaves douradas. São 2 pequenas chaves douradas, uma para Miguel, uma para Sofia. Elas simbolizam que eles são as chaves que abriram as portas do amor entre nossa família, explicou o texto. Eduardo desembrulhou os objetos com reverência, sentindo o peso simbólico daquelas chaves que prometiam abrir algo ainda mais profundo do que uma fechadura física. A surpresa final exigia que eles saíssem da inércia da sala. Isabel indicou que as chaves abriam um baú enterrado sob a roseira que ela e Eduardo haviam plantado juntos no quintal. A planta, que florescia magnificamente, parecia guardar o segredo com zelo. Juntos, os 3 se dirigiram ao jardim, formando uma procissão de cura. Eduardo começou a cavar com cuidado, sentindo a resistência da terra até que o metal da pá encontrou a madeira ornamentada. Vamos encontrar esse baú, declarou ele, contando com a ajuda de Helena e Beatriz para trazer à superfície o último tesouro deixado por sua esposa. As chaves douradas giraram perfeitamente, revelando o conteúdo do pequeno baú, um álbum de fotos, mais diferente de qualquer outro.
Ele não continha o passado, mas sim o futuro planejado por Isabel. As páginas estavam em branco, mas traziam legendas manuscritas que previam os marcos da vida daquela família. Havia espaços para o primeiro sorriso de Miguel, a primeira palavra de Sofia e o primeiro abraço de reconciliação entre Helena e Beatriz. Este álbum é para vocês preencherem juntos. Cada página representa um momento especial que desejo que vocês vivam como família, dizia a última instrução deixada por Isabel. Isabel deixou claro que, embora não estivesse fisicamente presente, seu amor estaria vivo em cada risada, descoberta e lágrima de alegria que eles compartilhassem. Ela pediu que, quando os gêmeos completassem 1 ano, eles escrevessem uma carta sobre como o amor incondicional supera qualquer obstáculo de sangue ou orgulho. Eduardo fechou o álbum com um respeito quase sagrado, percebendo que sua esposa fora a arquiteta silenciosa daquele lar. Isabel sabia. Ela sempre soube que acabaríamos sendo uma família, afirmou ele, olhando para as duas mulheres que agora eram os pilares de sua vida. No quintal, sob a luz do entardecer, os 3 adultos deram as mãos, formando um círculo de proteção ao redor das crianças. Foi nesse instante de silêncio absoluto que o milagre se manifestou de forma audível. Miguel, em um esforço supremo de comunicação, pronunciou sua primeira palavra clara. Família! Exclamou o pequeno, enquanto Sofia batia palminhas e ria, como se validasse a união que acabará de ser selada. O grito da criança foi a confirmação de que o plano de Isabel havia sido executado com perfeição, transformando o luto em uma celebração vibrante de pertencimento. Eduardo olhou para o céu, sentindo que a alma de Isabel finalmente descansava em paz ao ver seu desejo realizado. Ele agradeceu em voz baixa pela lição de que a família é uma construção do coração. Obrigado por nos ensinar que o amor verdadeiro nunca termina. Obrigado por nos mostrar que família é aquilo que construímos com o coração, sussurrou ele. Helena beijou a testa de Miguel, reafirmando que a sabedoria de Isabel fora a força capaz de curar todas as feridas e unir o que o orgulho havia tentado separar por tanto tempo. Beatriz, com Sofia rindo em seus braços, completou o sentimento de gratidão, enfatizando que Miguel e Sofia tinham a família mais linda do mundo, fortalecida pelo perdão. Naquele momento, as chaves douradas não eram apenas joias, mas o símbolo de uma porta que nunca mais se fecharia. E vocês têm a família mais linda do mundo. Uma família que foi formada pelo destino, fortalecida pelo amor, disse a tia, prometendo que estariam sempre unidos, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer para o caminho deles. Enquanto o sol se punha, pintando o horizonte com cores que pareciam uma bênção celestial, Eduardo sentiu que a tragédia havia sido definitivamente transmutada. A casa, que um dia fora um mausoléu de lembranças dolorosas, agora era um lar pulsante, cheio de risadas e esperança. Isabel conseguirá seu maior milagre, transformar a ausência em uma presença eterna através do amor daqueles que ficaram. A história de Eduardo, Helena e Beatriz não era mais sobre o que perderam, mas sobre o que encontraram um no outro, provando que o amor é a única herança que realmente importa.